O filho ali, fazia uma correção assim um pouco mais dura, era certo. Muita gente aqui foi educado dessa forma e dava certo, os meninos obedeciam, crescia. Hoje, se o pai chamar a criança e fazer qualquer coisa, uma cara feia, se pegar um cipózinho, pensa que não, quem é que vai bater na sua porta? Conselho tutelar. Conselho tutelar. Eu sou assistente social, me formei agora recentemente, trabalho na assistência social já há 10 anos. Eu sei realmente como funcionam essas coisas. Se o pai olhar com a cara feia, se o pai pegar um cipózinho aí um pouco mais grosso, o conselho tutelar bate na sua casa. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui? É que, meus irmãos, aquilo que era certo, aquilo que dava certo, aquilo que funcionava, hoje você não pode mais fazer, porque o povo considera que é errado. Você pode até ser preso. E aquilo que era errado, olha só, aquilo que era errado, hoje é certo, né? Aos olhos da sociedade. Nós temos a ideologia de gênero. Você sabe o que é isso, ideologia de gênero? A ideologia de gênero, o que é a ideologia de gênero? É que a gente sabe que quando a mulher está grávida, o que é que ela vai fazer para saber o sexo do bebê? A ultrassom. A ultrassom. E lá ela chega alegre, né? Ah, é homem, é menino. O pai fica alegre, né? Ah, é menina. A ultrassom vai acusar que é homem ou mulher, menino ou menina, não é verdade? A ultrassom não acusa um terceiro sexo, não. Não. Mas hoje a ideologia de gênero prega, ensina que a criança é que vai decidir, quando ela chegar numa certa idade, se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Irmãos, porque quando eu abro a Bíblia em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, eu encontro Deus criando um casal, um homem e uma mulher. Lá não aparece uma terceira opção de sexo. Lá não aparece um meio homem ou uma meia mulher. Não, é homem ou é mulher. E aí agora nós temos aí outras opções que a sociedade está impondo. Mas nós, como cristãos, nós vamos... Porque a gente fala, estes são assuntos delicados. Até para a gente falar, a gente tem que ter cuidado, né? É como nós estamos falando, a coisa realmente não está fácil. Mas qual seria a postura do cristão diante de alguém que optou, digamos assim, por um terceiro sexo? Ah, eu não quero ser homem nem mulher, vou ser lésbica, homossexual. São tantos nomes que dão por aí, né? O cristão pode jogar uma pedra, apedrejar? Não, também não é assim, né? O cristão vai odiar aquela pessoa? Não, você, como cristão, vai respeitar. Deus ama qualquer ser humano, né? Independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Deus quer uma mudança na vida de qualquer ser humano. O fato de você respeitar a pessoa, de você tratar bem a pessoa, até porque o cristão ele tem que se relacionar bem com todas as pessoas, não quer dizer que você concorda com aquilo. Não. Você trata bem a pessoa, respeita, mas os seus valores, aquilo que você pensa, aquilo que você prega, aquilo que você ensina é diferente. Então você, ao tratar bem uma pessoa, vai ficar mais fácil trazer ela para os pés de Jesus, não é verdade? E aí a pessoa vai rever aquele procedimento que não é certo, não é correto e pode abandonar tais práticas. A pessoa pode abandonar. Como eu falei, nós falamos que estamos vivendo a época em que os valores estão invertidos. Por exemplo, se você está andando na rua e você encontra uma carteira dessa daqui, vamos dizer com R$1.000 dentro, você pega a carteira e você encontra os documentos, você conhece a pessoa, você procura o dono, entrega. As pessoas vão te chamar de quê? A grande maioria? De besta. De besta. Ah, pastor, é besta demais. Não estava perdido, achou o dono é você. Não, tá. Vira notícia nos telejornais. Vai para o telejornal se descobrir, de vez em quando passa aí a pessoa que achou
não sei quantos mil reais e devolveu. Uma coisa que deveria ser natural você devolver, porque não é seu, vira notícia. Por quê? Porque o certo parece que agora é errado. Para muita gente, se você encontrar uma carteira e devolver, você é besta, você está fazendo uma coisa errada, porque é seu. É por isso que o cristão, ele anda na contramão deste mundo. Enquanto o mundo ensina que é para cá, o cristão está em uma direção oposta. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 14. Nós vamos ler esse texto. Mateus capítulo 7, versículo 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. A porta é estreita, para chegar no céu não é porta larga, a porta é estreita. E o estilo de vida do cristão é em todos os aspectos. O cristão, ele precisa ter um estilo de vida diferente. Por exemplo, na questão da saúde, será que Deus quer que a gente viva doente? Não. Deus quer que a gente tenha uma vida saudável. E para a gente ter uma vida saudável, o que, que a gente precisa fazer? Ter bons hábitos alimentares, exercício físico, luz solar, beber muita água potável, fazer algumas coisas, porque existe uma lei chamada lei da semeadura. O que, que é a lei da semeadura? Essa lei ela não falha. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo diz assim: tudo que o homem plantar, isso também se fará. Se você plantar um pé de milho, eu sou lavrador também. Todos os anos eu costumo colocar a minha roça. Esse ano é ali no povoado, fica ali entre o povoado Carecas e Lagoa do Norato. Então eu planto milho, arroz, às vezes feijão. Mas quando eu planto o pé de milho, eu tenho que esperar dele o quê? Que eu vou colher arroz. Se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Então, quando a gente não cuida da saúde, não pense que a gente vai ter saúde, uma saúde saudável, não. Vai cobrar mais na frente. A pessoa que não dorme direito, não se alimenta bem, come de tudo, faz tudo errado, não faz exercício físico, trabalha demais, não tem tempo para si, mais tarde vai cobrar. A saúde vai cobrar. Às vezes a pessoa trabalha tanto, trabalha, ganha muito dinheiro e no final da vida vai gastar todo aquele dinheiro nos médicos, né? Então, nessa questão da saúde, do trabalho, o cristão também precisa ter um estilo de vida equilibrado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, eu vou ler esse texto, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ele vai dizer que o nosso corpo, vamos ver, eu quero ler o texto, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo ele quer habitar em nós. Se o Espírito Santo chegar para habitar em mim, para habitar em nós, e ele encontrar o nosso corpo todo sujo, velho, todo imundo, a vida toda desmantelada, será que ele vai habitar em nós? Vai não, porque o Espírito Santo ele é limpo, é perfeito, ele gosta das coisas arrumadas, e a gente precisa, nós somos um vaso, a Bíblia diz que nós somos um vaso, e a chuva do Espírito, quando ela descer, assim como desceu lá em Atos capítulo 2, o nosso vaso precisa estar arrumadinho, preparado para receber o Espírito. A gente não pode estar com a vida desmantelada, senão a gente não vai conseguir captar, receber as gotas ali da chuva do Espírito. E Deus ele se preocupa até mesmo com a nossa alimentação nesse aspecto. Levítico capítulo 11, Deuteronômio capítulo 14 vai especificar qual era a alimentação do ser humano. Em Gênesis 1 capítulo 29, vocês sabem qual era a alimentação do ser humano original? Quando Deus criou o homem, o que era para o homem comer? Se você abrir a Bíblia em Gênesis 1, 29, eu não vou ler todos os textos, porque senão a gente vai sair daqui tarde.
Lá diz que o plano de Deus, quando Deus criou o homem, ele não deu carne para o homem comer. Ele deu as ervas e as sementes. Era para o homem se alimentar só de coisas naturais. Mas o que foi que aconteceu? Esse era o plano de Deus para o homem. Mas o que foi que aconteceu? Só você ver Gênesis 1:29. Veio o dilúvio, a entrada do pecado, o dilúvio. Quando o dilúvio veio, devastou toda a vegetação. Não tinha mais plantas, não tinha mais nada. Só aí Deus autorizou o homem comer carne. Só após o dilúvio. E Deus autorizou o homem comer carne, mas não deixou para ele todas as carnes, não. Deus disse assim, olha, você vai comer, mas eu vou separar essas daqui. E você abre a Bíblia em Levíticos 11 e em Deuteronômio capítulo 14, e você vai ver a diferença aí entre os animais limpos e os animais impuros. Dentre eles está